Gênesis 27. A cegueira de Isaque depois de velho é a cegueira espiritual do mundo, ou seja, é a falta de entendimento da palavra de Deus. Em certa ocasião Paulo disse: quem conheceu a mente de Deus? Também disse: agora nós vemos como um espelho, em enigma, mas depois veremos face a face. Isaque também representa os profetas que falaram pela revelação, pois eles não entendiam totalmente o que falavam do futuro, portanto abençoavam o que eles consideravam maldição. O filho mais velho nesse episódio é Israel carnal. O dia em que Isaque chama o seu filho mais velho para o abençoar é o dia em que Deus chama Israel terreno para ser o seu povo escolhido para fazer alegorias do futuro, o que Paulo chama de sombras. É também o dia da volta de Cristo sobre a terra. Como Isaque nesse episódio representa o mundo, a sua velhice é o tempo determinado por Deus para completar o seu propósito e necessidades eternas. Mas antes devemos fazer a ordem de Cristo para que Ele nos abençoe com a vida eterna. A ordem de Isaque a Esaú de pegar as suas flechas e ir ao campo pegar um animal para depois preparar uma comida gostosa ao seu gosto é a ordem de Deus ao povo de Israel pela lei do Velho Testamento de fazer sacrifícios alegóricos de mortes de animais, além de fazer juízos na terra aterrorizando as nações ímpias, como aconteceu na história das guerras de Israel. Rebeca, como era uma com Isaque, é a versão de Deus no Novo Testamento. No Velho Deus necessitou se inclinar para uma nação, mas no Novo ele se inclinou através de Cristo para todos do mundo que se inclinam a ouvir a palavra de Deus como Rebeca se inclinou a ouvir a conversa de Isaque com Esaú. Cristo, assim como seus escolhidos, tem consciência de todos os assuntos do reino de Deus por causa de sua palavra escrita. Sair para caçar é trocar o reino de Cristo pelo reino do mundo. Rebeca é Cristo que veio do céu e nos revelou tudo o que acontece no reino invisível. A ordem de Rebeca é Jacó de ir ao seu quintal e pegar 2 cabritos dos melhores para que ela prepare para ele levar ao seu pai uma comida agradável a ele é a ordem de Cristo de ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Levar os cabritos para Isaque é levar as almas para Deus por intermédio da palavra de Cristo. Cabritos dos seus animais, de sua casa, fala a respeito da natureza da alma, como Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a reconhece, e me segue. 2 Fala a respeito da natureza da criação de Deus que é carne e espírito, lado material e espiritual. Receber a benção antes da morte de Isaque é fazer o que agrada a Deus antes que venha a morte e passe o tempo oportuno. Jacó disse à mãe que seu irmão Esaú era muito peludo e se seu pai o apalpasse iria descobrir que estava tentando enganá-lo, atraindo assim uma maldição em vez de benção, ao que sua mãe se responsabilizou em levar esta maldição em seu lugar. Rebeca é, além da nova aliança, Cristo, que assumiu a maldição em nosso lugar. O corpo peludo, em certo ângulo de visão, é a riqueza material anunciada na velha aliança que a nova em Cristo não tinha, pois Cristo veio pobre e humilde, mas em outra visão o pelo seria a justiça de Cristo que Deus procura no homem. Jacó só se deu ao trabalho de pegar os cabritos do seu quintal, mas a sua mãe esquematizou tudo para ele, preparou a comida que seu pai aprovava, pegou a melhor roupa que seu irmão não usava e o vestiu. Cobriu as suas mãos e o seu pescoço com os pelos dos cabritos, pois Jacó não tinha pelos, e lhe entregou a comida e o pão que havia feito para ele levar ao seu pai Isaque. Por isso que está escrito que não somos salvos por obras, pois Cristo fez toda a obra da lei velha por nós ao morrer na cruz, mas por fé, pois quem tem fé é porque tem o entendimento da palavra e a cumpre, pregando-a. Pegar os cabritos do seu curral é pregar a palavra de Deus ao mundo a todo tempo, pois a palavra é Cristo no nosso coração. Curral, e o que a boca fala, o coração está cheio. Preparar a comida aprovada por Isaque é fazer Cristo ser crucificado para a salvação do mundo e satisfazer o amor de Deus. Pegar a melhor roupa que seu filho mais velho não usava e vestir o seu filho mais novo é pegar as vestes de justiça em Cristo, que os religiosos israelitas rejeitaram, e vestir a todo aquele que nele crê. Cobrir as mãos e o pescoço de Jacó que não tinha pelos é capacitar as mãos do ministro de Cristo com os dons espirituais de 1 Coríntios 14 e colocar o jugo suave da doutrina de Cristo ao seu pescoço. A entrega de Rebeca a Jacó da comida e o pão agradável a Isaque que ela havia feito e a entrega de Cristo ao mundo do seu corpo como sacrifício na cruz para sua salvação e benção. No versículo 18 pegar a comida gostosa e o pão e se apresentar ao seu pai Isaque a pegar a palavra Cristo e levar aos cativos espirituais. Pois quem prega aos necessitados prega a Deus. Mateus 25. Pregar para Deus é levar as almas que se transformaram em Cristo, pois Deus só recebe a Cristo, o Verbo. A partir do verso 18, na apresentação de Jacó fantasiado de seu irmão mais velho diante de seu pai Isaque, é figura do juízo final.
No juízo Deus só vai ver dois tipos de pessoa: o seu único filho primogênito e alguém que ele não conhece. Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando aceitamos a Jesus, aceitamos suas doutrinas, portanto, sua identidade. Jacó estava totalmente em choque, com medo de um trágico desfecho, pois tinha total consciência que não era digno daquela benção, pois sequer fez algo extraordinário, apenas foi no curral pegar 2 cabritos, mas quem fez tudo mesmo foi sua mãe. Nova aliança em Cristo. Pelo teor do diálogo com seu pai vemos que Jacó atribui toda a honra do desenrolar dos acontecimentos a Deus, mas caso fosse seu irmão Esaú, receberia toda a glória para si. O convite de Isaque a Jacó para que ele se aproximasse é o convite do Evangelho ao mundo para que cada um tenha contatos com Deus para conhecer e ser conhecido. Apalpará um contato sobrenatural com Deus ao sermos batizados no Espírito Santo, recebermos dons espirituais descritos em 1 Coríntios 14. E isso acontece desde a ressurreição de Cristo e vai até a consumação dos séculos. No verso 22 a voz de Jacó é o nosso corpo como instrumento, mas as mãos parecidas de Esaú é o poder sobrenatural de Cristo de fazer milagres que temos que ter hoje e até a consumação dos séculos. Assim como Isaque não reconheceu que era o seu filho mais novo fantasiado de seu filho mais velho, assim Deus nos vê como Cristo, seu Filho unigênito, quando temos a palavra no coração e as suas obras sobrenaturais nas mãos. Pelos incontáveis nas mãos são os sinais e maravilhas de Deus. A segunda pergunta de Isaque a Jacó se realmente ele era seu filho Esaú faz referência à pergunta divina ou cada um dos seres humanos no juízo final se realmente fizemos as obras de Cristo na terra. Já a primeira pergunta de mesmo teor faz referência à nossa fé do coração e confissão da boca de que somos filhos de Deus, sem a vergonha do Evangelho de Cristo, nem de confessar que obedecemos a Cristo. Rebeca, diante das perguntas dos homens, devemos andar como Cristo andou, seguindo as mesmas pisadas, para que quando alguém nos perguntar se somos santos como Cristo é santo, não titubearmos, mas falarmos: sou santo. A carne e o vinho que Jacó ofereceu ao seu pai Isaque é o nosso corpo e a palavra de Cristo que oferecemos ao mundo quando saímos para pregar. A refeição de Deus é ver o Evangelho sendo pregado e as almas serem convertidas em Cristo pelo entendimento da palavra e consequentes sinais, milagres e maravilhas. O convite de Isaque para que Jacó chegasse perto e o beijasse é o convite do Evangelho para nos chegarmos a Deus e ele assim chegar-se a nós. O beijo ao nível terreno é o batismo com o Espírito Santo, e ao nível espiritual depois desta vida terrena é o nosso encontro com o Senhor nos ares, ou seja, no mundo espiritual. Esse batismo é o penhor de nossa herança da vida eterna. O cheiro da roupa ou do campo é o cheiro do conhecimento do Evangelho que é espalhado por toda parte. A bênção já é o Espírito Santo que é derramado em nossos corações, trazendo entendimento da palavra e autoridade sobre os principados e potestades do mundo. O campo que o seu Deus abençoa é a sua palavra, e o seu cheiro é o seu conhecimento. Orvalho do céu é a revelação e o conhecimento da palavra de Deus que Cristo trouxe do céu. Campos produtivos, boas colheitas, fartura de trigo e vinho são as almas e obras eternas que lucramos para a eternidade. O domínio e o respeito dos povos não é pelo poder imperial do mundo, mas pelo poder da autoridade e moral do conhecimento da palavra de Deus. Mandar nos seus parentes, ser respeitado pelos que irão nascer e ter o poder da bênção são atributos da autoridade e conhecimento da palavra de Deus. Tudo desta bênção que toma sentido material não é para nós gentios, mas para o país de Israel que é descendente carnal de Jacó. E mesmo assim a plenitude desta bênção material para Israel carnal só virá no milênio apocalíptico secular futuro. A saída de Jacó com a chegada de Esaú vindo da caçada faz referência à saída da igreja da terra no arrebatamento com a entrada do milênio, quando Israel governará o mundo. Nas festas alegóricas ordenadas por Deus ao país de Israel, essa troca de presença de filhos diante de Isaque é a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos no dia de expiação para começar a festa das cabanas por 7 dias, a qual é figura do milênio. Caçar um animal e preparar uma comida é querer dominar o mundo por seus próprios poderios imperiais aos modos antigos de vencer uma batalha em nome de Deus. O modo de Esaú de alcançar a bênção do Pai é o modo do país de Israel de alcançar a salvação pela justificação dos seus pecados mediante a prática de rituais alegóricos da lei que são figuras proféticas da graça em Cristo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, Cristo. Ru 10:3. Esaú fez tudo pelos seus próprios esforços e habilidades, mas Jacó por mão e responsabilidade de sua mãe. Paulo discorrendo sobre isso diz: ora,
Ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. RM 4:4-5. Parábola de Cristo. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Isso tudo é em relação ao Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. 1:9-17. A falta de reconhecimento de Isaque de que era o seu filho Esaú é falta de reconhecimento de Deus de que o país de Israel, ou a igreja usurpadora e impostora, é o seu povo escolhido na sua volta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. MT 7:22-23. A agitação e o tremor de Isaque faz alusão ao terremoto global na volta de Cristo quando o sol se escurecerá e a da lua não dará mais o seu brilho. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. MT 24:29. A indagação de Isaque sobre quem é que trouxe o animal de caça para ele. A indagação dos profetas da palavra de Deus sobre quem era o ungido escolhido de Deus, Israel ou Cristo. Isso 53. Pois Isaque representa também os profetas de Deus, pois abençoar é uma das classes de profetizar. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 10-11. O atraso de Esaú para levar a caça é o atraso de Israel em aceitar a Cristo, perdendo a salvação. Jacó, que enganou o pai e o irmão, é o Espírito de Cristo, autor da Escritura, que enganou Israel antigo e a igreja atual dos falsos pastores. Os dois enganos de Jacó sobre Esaú fazem alusão aos dois testamentos da palavra de Deus. O primeiro matou a sede de sangue de Israel em troca do seu direito de primogenitura, e o segundo o entorpeceu no entendimento, deixando-o desnorteado no tempo, desde o derramamento do sangue de Cristo, o qual foi o preço da venda do seu direito de povo de Deus, pois amaram mais o seu cargo religioso diante do mundo, do que a sua posição de povo santo diante de Deus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça a nação toda. João 11:48-50. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. MT 21:42-43. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não posso, porque está selado. Is 29:11. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. RM 11:8. A insistência de Esaú para que o seu pai Isaque o abençoasse. A insistência do país de Israel, ou a igreja mercenária, de ser salvo por rituais da lei, sem Cristo, até o dia de hoje. O choro alto e insistente de amargura de Esaú é a prepotência religiosa dos que tomam o Velho Testamento como base para sustentar suas doutrinas gananciosas de arrecadação pública em nome de Deus, matando o Evangelho de Cristo, gritando nos debates calorosos da palavra de Deus, crucifica-o, crucifica-o. Esse Evangelho sem lucros materiais, viver longe de terras boas e do orvalho que cai do céu é viver longe do entendimento da palavra e dos dons espirituais do Espírito Santo. Viver pela sua espada é viver de guerras, tanto no campo político, como no campo religioso, pois discórdias de denominações também geram lucros. Empregado de seu irmão é ser um simples empregado do mundo, sem compromisso com anunciar o Evangelho de Cristo. É também, por exemplo, quando alguém se converte a uma dessas denominações religiosas, sem entendimento do Espírito Santo e da Palavra de Deus, se torna um empregado do seu líder religioso humano impostor, em nome de Deus, ainda por cima.
se livrará de seu irmão quando se revoltar. Diz respeito a conhecer a verdade do entendimento da palavra de Deus. Diz também, no âmbito político, quando Cristo voltar, Israel deixar de ser subjugado para subjugar os povos. O plano de Esaú de eliminar o seu irmão Jacó depois da morte do pai, por causa do engano, é o plano da religião israelita criada por interpretações equivocadas de homens. Engano, de apagar o evangelho da face da terra, matando os seus publicitários, depois da crucificação de Cristo, na entrada do tempo dos gentios. A ida de Jacó para a casa de Labão é a dispersão dos cristãos pelo mundo por causa da perseguição religiosa das autoridades israelitas. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mt 26:31. No sentido espiritual, ir para a casa de Labão em Harã, sua terra natal, é ir para Deus, sua origem de criação. O esquecimento de Esaú do engano do seu irmão Jacó é o entendimento da palavra, por parte de Israel, que Cristo é o seu único Messias prometido. O envio de Rebeca de alguém para trazer Jacó de volta é a volta de Cristo para reunir a igreja e o país de Israel em um só povo. As duas mulheres heteias de Esaú que aborreciam a vida de Rebeca são os pactos de Israel, depois da ressurreição de Cristo, com o anticristo, no âmbito religioso e político, que difamam a igreja de Cristo. Assim como Rebeca considerou ter perdido seu filho Esaú por causa do seu casamento com mulheres estranhas, assim morremos espiritualmente quando fazemos compromisso com o mundo por meio de contratos, estatutos, enfim, qualquer documento físico ou material que nos embaraça no objetivo crucial do Evangelho, a pregação da palavra de Deus pelo método de Cristo de não receber dinheiro ou salário em troca, apenas a graça, Cristo, almas e eternidade, porque de graça recebemos, de graça damos.